Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 8 e 9 de novembro. Mais de 9 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem deste ano. Para muitas delas, as horas de estudo ainda parecem insuficientes para aprender tantos assuntos. Entre os mais temidos pelos candidatos ao exame está a redação. Salas de aulas lotadas e concentração para não perder nenhum detalhe. Esta é a maratona assumida por milhares de alunos que farão mais de um Enem no mês de novembro. Além das 180 questões a serem respondidas em 2 dias de provas, é preciso se preparar para a redação, temida por muitos. Este será o 4º exame que Jennifer fará. Mesmo assim, ela estuda como se fosse o primeiro. Como a gente tem como prever o tema, sempre tem aquela ansiedade, mas assim, procurando se preparar bastante, levar a experiência das outras provas para dentro da sala de aula, você já começa a saber o que você tem um pouco mais de dificuldade. E assim, trabalhar bem a comunicação, porque a redação ela é uma prova de como você se comunica e de como você se entende com o mundo, né? Bruna também já teve outras experiências no Enem e sabe que a preparação, baseada em muito estudo e leitura, é fundamental. A redação é realmente uma consequência do que você se prepara para o ano inteiro, né? Então, se você lê bastante, você está adepto ao que o professor explica na gramática, e ler jornais, revistas, isso ajuda muito, então não tem nenhum problema na redação, não. Este professor de cursinho preparatório afirma que ainda há tempo para quem quer se preparar, aprofundar as leituras em sites ou revistas especializadas. Segundo ele, contribui para o embasamento do aluno, que na redação terá que defender seu ponto de vista acerca do tema proposto e que é divulgado somente na hora da prova. Existem algumas revistas que saem do tradicional, dessas semanais. Tem revistas que a maioria dos estudantes não conhece, que abordam os principais problemas sociais do Brasil e do mundo com mais profundidade, né? Entender a diferença do assunto e do tema proposto também é essencial. Muitos acabam perdendo nota ou até mesmo zerando a pontuação por não seguir o tema apresentado. Assunto é o todo, o tema é um recorte nesse todo. Vamos dar um exemplo. No Enem passado, o assunto foi a lei seca e o tema foi os efeitos da lei seca. Então, o aluno não era para ficar falando da lei seca, mas ele tinha que mostrar os efeitos dessa lei. Então, o aluno precisa prestar muita atenção a esse detalhe. Outra dúvida bastante comum na construção do texto é a obrigação ou não de usar o verbo no infinitivo. Apesar de ser o mais recomendado, em algumas situações, mesmo usando o verbo na primeira pessoa do plural, não há perda de pontos. O importante, segundo o professor, é apresentar uma proposta de intervenção que vise solucionar o problema. A modalidade textual, a tipologia textual é dissertativo-argumentativa. Dissertar é opinar. Opinar com argumentos. Então, o aluno precisa se posicionar diante do problema. E mais do que se posicionar, ele precisa apontar soluções para o problema, que é a 5ª competência, que é a proposta de intervenção. Além da preparação em sala de aula, os candidatos podem tirar muitas dúvidas acessando o site do INEP, o instituto que realiza o Enem. No guia de redação são disponibilizadas informações sobre o que é permitido, as regras para a construção do texto e também sobre o peso de cada item na correção da prova. Já no dia de prova, começar pela redação é outra dica que pode fazer a diferença. Um grande problema do Enem é o tempo. Eu estive, inclusive, em dezembro lá no INEP, conversando a respeito disso, pedindo algumas mudanças, não sei se para esse ano não devem fazer, porque nós não temos nenhuma novidade. Mas o aluno precisa fazer primeiro a redação. Entre o rascunho e a transcrição para a folha de respostas dele de redação,
ele tem que gastar no máximo 1h20, porque senão ele não consegue resolver as demais provas. Então, o meu conselho, faça primeiro a redação e gaste no máximo 1h20. Mas até lá, ainda tem muitas horas de estudo pela frente. Estudar até o ponto que você se sentir bem, se sentir confiante e se esforçar. Acho que quando você se esforça, a sua rotina te traz essa confiança, né?